Olá, como vocês estão? Meu nome é Flávia Perdigão e este é o Mulher Real, um programa feito para você, mulher que, assim como todas nós, enfrenta muitos desafios ao longo da vida, mas com a certeza de que venceremos. O nosso programa de hoje está muito especial, então fica comigo que o Mulher Real já está no ar. O tema do programa de hoje é a força existente na fragilidade. Parece controverso, não? Mas não é. O nosso Deus é aquele que diz que quando estivéssemos mais frágeis, nos piores momentos, que a Bíblia chama de mais profundo abismo, Ele estaria conosco e nos faria fortes com a força dEle. Um testemunho real de que isso é verdade é da nossa convidada de hoje, Arieta Magrini. Arieta, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Prazer, Flávia. Você não poderia de não estar aqui. Já acompanhamos tantos processos, né? Deus também nos colocou aí numa trajetória, uma caminhada, né? E para a minha vida, Arieta, você é um referencial de força, de alegria, né? Não só nas redes sociais, mas também fora das redes sociais. Mas nós vamos falar por etapas que você tem vivido, como tem áreas da sua vida tão importantes que hoje muitas mulheres precisam escutar, né? Precisam entender, né? Que existe todo um contexto na vida de cada pessoa. Nós sabemos que é um testemunho pessoal, mas também irá alcançar muitos corações. Amém. Então, eu gostaria que você tivesse toda a liberdade de falar, de se abrir, de abrir o seu coração, porque eu tenho certeza que muitos serão impactadas. Amém. Pois é, Flávia, esse tema, força na fragilidade, sim, é uma coisa assim que eu vejo assim que na nossa geração, né, no mundo que a gente tem vivido, aquela questão da mulher empoderada, né? Quando a gente pensa numa mulher forte, se eu falar assim com você, me descreva uma mulher forte, você vai para as heroínas, você vai ir para aquela super mulher que realiza um monte de coisa, né? Que é incrível, né? E eu sempre falo isso, você não precisa ser extraordinária, você só precisa ser útil. Amém. Você só precisa ser tudo o que Deus quer que você seja. Isso. Né? E a fragilidade, ela faz parte da nossa força. Amém. Né? Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E eu tenho lutado contra um diagnóstico de artrite reumatoide num grau bem elevado há quase 3 anos. Sim. Né? E tem dias que eu perco os movimentos das mãos e dos pés. Tem dias que eu não consigo andar. Né? Que Vaguinho, que é o meu marido, ele precisa me carregar para me levar para a sala ou para me sentar na cama, né? Enfim. Só que essa parte da minha vida eu não mostro nas minhas redes sociais, né? Essa parte da minha vida não está ali no meu story, não está no meu Instagram, né? E aí as pessoas às vezes podem se confundir, né? Achando que a vida é só aquilo que a gente vê nas redes sociais, isso né? Mesmo. Porque ninguém mostra o que é ruim. Ninguém mostra. Né? A gente só mostra o que é bom. A dificuldade, a tempestade, ninguém mostra. Né? E a gente acaba se confundindo um pouco, né? Com essa realidade e acaba vendo só os feitos grandiosos das pessoas, né? E o Senhor tem me chamado a viver a verdade. Amém. A mostrar a verdade, principalmente para as mulheres. Ótimo. Né? Porque nós temos muita tendência a acreditar naquela pessoa que se esforça tanto para que a gente acredite que a vida é perfeita. Isso mesmo. Sabe? E o Senhor fala muito comigo em relação a isso. Você é um ser humano, eu quero que você seja um ser humano. E eu quero que você mostre para as pessoas que você é um ser humano. E que a sua força vem de mim. Amém, amém. Então, naquele dia que eu acordo sem conseguir mexer minhas mãos, naquele dia que eu acordo sem conseguir andar, nesse dia, eu vou para os pés do Senhor. Amém. Eu conto com a força dEle e eu pego o meu celular e eu escrevo uma mensagem ali, mesmo sem conseguir, eu escrevo uma mensagem. Toda dificuldade. Toda dificuldade. Eu tenho dificuldade de pegar o celular, porque ele pesa na minha mão. Sim. E eu escrevo uma mensagem e falo para as pessoas, hoje você escolhe. Você escolhe como que você vai viver hoje. Verdade. Não é? É uma escolha. É escolha. A alegria é uma escolha, meus irmãos. Sim, sim.
Porque ela não depende do nosso estado. Não. Não depende do que a gente vê. A fé é uma escolha, você escolhe. Isso mesmo. Crer. E aí naquele dia eu escrevo uma mensagem que vai levantar as pessoas, que vai encorajar as pessoas, porque eu estou vivendo aquilo. É interessante, Arida, que um texto, quando fala ali que Jesus chorou, fala muito dessa questão de que Jesus, sendo Deus, mas ele veio como um homem, sentiu, teve emoções, sentimentos e veio até para nos provar que tem como passar por essa terra de uma forma diferente. Exatamente. E quando ele chorou ali pela morte de um amigo, né, de Lázaro e tal, aquele choro não paralisou. Isso, Deus falou isso muito no meu coração e vem de encontro ao que você está ministrando hoje na nossa vida. Aquele choro, sim, uma emoção, a gente vai passar por isso, a gente vai ter as nossas fragilidades, mas ela não pode nos paralisar. Exatamente. A gente chora porque nós somos humanos, como você falou, né? Eu sempre falo isso, Jesus veio ao mundo como gente para nos ensinar a ser gente, né? Porque a palavra diz, ele se esvaziou. Sim. Ele se esvaziou, ele abriu mão da sua glória, ou seja, ele veio como carne, como humano, mas para nos mostrar que como carne e como humanos nós podemos ser revestidos do poder do Senhor. Amém. Nós devemos ser cheios, né? E é por causa dessa força que ele foi até o fim, obedeceu e cumpriu o chamado dele, né? E às vezes as pessoas falam assim, mas você vai ser curada. Eu creio. Amém. Eu creio, mas eu também creio no processo, sabe, Flávia? Sim. A gente não quer viver o processo. Não, a gente quer sempre burlar ou pular. Sim, sabe? E no processo que a gente cresce. É no processo que a gente amadurece e é no processo que a gente conhece ao Senhor. Verdadeiramente. Sabe? Verdadeiramente, no processo, meus irmãos. Não queira pular o processo, não queira pular etapas, viva esse processo, sabe? Quanto mais você fugir do processo, mais você não vai avançar de fase. Verdade. Você precisa viver, né? Então eu vivo esse processo da cura. Eu sempre falo, eu estou no processo da cura. Amém. Eu creio que eu vou vir aqui um outro dia, uma outra vez, para falar da minha cura, né? Para falar dos meus exames que estão todos assim negativos para a doença. Eu creio nisso. Amém. Mas olha como que é tão mais lindo. Eu, no meio da dor, eu consigo cumprir meu chamado. Amém. No meio da dor eu consigo sorrir. Sim. No meio da dor eu consigo enxergar o Senhor comigo. Amém. Né? E ser forte. Porque ser forte não é só você estar sempre bem. Porque vamos combinar, né? É fácil, né? Claro. Nesses momentos, são os momentos mais assim, tranquilos, né? É fácil você ser forte, você tá feliz, você tem dinheiro, Sim. você tem saúde, tá tudo bem na sua volta. É fácil você ser forte. É fácil você ter fé nesses momentos, né? É fácil ter fé no quê? Tá tudo bem, né? Agora, quando você não enxerga nada, tá tudo escuro na sua volta, né? Eu tenho uma música que diz: quando tudo é escuridão, quando os olhos não conseguem ver, então eu paro e acalmo a alma em teus braços e me sinto te pertencer. É quando tudo tá escuro, né? É isso. Então, eu tenho vivido essa verdade de você deixar as pessoas verem a sua fragilidade, porque existe uma identificação. Sim. Se as pessoas olharem para mim e só enxergar, a santidade, uma mulher que só quer orar, que só quer jejuar, que só está sempre alegre, que não tem problemas, a quem eu vou inspirar? Sim. Isso é uma vida de plástico. Isso mesmo. Porque todos nós choramos, todos nós temos problemas. Sempre. Todos. Isso está na Bíblia. Se você começa a aprofundar na palavra de Deus, você não conhece só frases de promessas, você conhece o Deus da promessa que te ensina a passar por todos os processos. Exatamente. No mundo nós teremos aflições, isso é um fato. Mas tem de bom ânimo, é isso que é esse o nosso consolo. Sim. Tem de bom ânimo, porque Ele está com você, Ele está conosco. Né, nos ajudando a passar por tudo isso. Então, desconfie de quem não demonstra fragilidade. Ótimo.
sabe? Aquela pessoa que tá sempre bem, nada abala, né? Ou aquela pessoa que faz de tudo para te mostrar que a vida dela é perfeita, maravilhosa. Sim. Não se inspire nessas pessoas, minhas irmãs. Fuja delas, sabe? E eu falo muito sobre rede social hoje porque tá aí, né? É o meio, né? É o meio. Vive. A vovó tem, a mamãe tem, o vovô, todo mundo tem, né? E a gente vive ali, né? E a gente pode cair nessa armadilha. Sim. De que, eu quero ser como aquela fulana de tal, porque ela é empoderada. Minha irmã, você tem que querer ser como aquela que é empoderada pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Por aquela que é revestida do Espírito. É essa que tem que te inspirar. Sim. Aquela mulher que não precisa de nada, não precisa de ninguém, é autossuficiente, essa não é inspiração para você. Não. Né? Não. A minha inspiração é aquela dependente do Senhor. Sim. Né? E então eu tento mostrar mesmo assim, o mais Ari possível que eu possa ser, né? Tem gente que fala, Ari, você não tem. Eu me mato de rir com você no Instagram, né? Porque a gente tenta mesmo passar essa coisa, eu quero te inspirar sendo uma mulher real. Amém. Isso mesmo. Que tem dor. Sim. Que acorda, tem dias com dor. Que não quer fazer nada. Que olha para casa e não quer fazer nada, mas faz porque fazer as coisas na minha casa é um serviço de amor pro meu marido, para quem mora comigo. Isso. Né? Cuidar das minhas cachorrinhas. A gente, não é espiritual, né? Pois é. Não é espiritual cuidar de cachorro, não é espiritual fazer almoço, não é espiritual lavar roupa. Minhas irmãs, é muito espiritual você cuidar das pessoas que convivem com você. Com certeza, de tudo aquilo que Deus te dá. Você é o mordomo. Exatamente. Então, eu limpo a minha casa, eu cuido das minhas filhas, eu chamo elas de filhas. Faço tudo para a glória de Deus, né? Porque eu quero te inspirar a ser assim. Sim. Às vezes você acha que você não tem uma missão, você não tem um chamado, nada especial, porque você não tem um cargo. Sim. Porque você não tem uma profissão que a sociedade julga importante, né? Hoje em dia querem diminuir o papel da mãe. Que coisa mais linda você ser mãe. É um super chamado, né? Então, a gente se alegrar em sermos reais. Mas assim, dentro de tudo que você já tem falado no primeiro bloco, nesse segundo agora, para a gente dar essa continuidade, a gente vê hoje uma geração que às vezes está com tanta fragilidade e muitas vezes não quer ser restaurada, né? E a gente fala assim, mas não quer? Claro que todo mundo quer. Mas às vezes é um meio de uma zona de conforto, né? Se permanecer daquele estado, né? Sim. E quando Deus mostra que a força vem dele, que ele pode nos restaurar, que ele pode trazer a felicidade em meio ao caos, isso amplia a nossa visão daquilo que a gente está vivendo no nosso mundinho, né? Mas eu queria que você continuasse trazendo essa palavra, edificando a nossa vida, mostrando para mulheres reais que você é forte, sim, aonde Deus te colocou, onde Deus te plantou, o chamado que Deus tem para a sua vida, o seu chamado não é menor do que o da outra, você não é menos do que a da outra, você se torna menos se você faz algo que não está no propósito de Deus. Exatamente. Eu vejo que aí a gente perde muito tempo. Muito. Se a gente está realmente alicerçada naquilo que Deus tem para a nossa vida, aí nós temos a força que vem dele, a capacidade que vem dele, tudo que vem dele. Então, queria que você continuasse trazendo essa palavra no nosso coração. Eu acho que não importa o que você faça, pode ser algo grandioso, você pode ser a pessoa com mais seguidores no mundo, mas se você estiver fora do propósito de Deus, você... Tudo é em vão. É em vão, né? Aquilo não adiantou, você não vai ter força. Sim. Né? E o Senhor tem falado muito comigo a respeito da fragilidade, de você, a nossa força está em sermos quebráveis, sabe? A gente não querer, o Senhor falou muito claro no meu coração, minha filha, não queira ser inquebrável. Amém. Queira ser quebrável. E Ele começou a falar comigo a diferença entre o vaso quebrado e o vaso quebrável. O vaso quebrado e o vaso quebrável. São dois vasos completamente diferentes e com funções completamente diferentes. Sim. O vaso que está quebrado, rachado, a gente pega ele e coloca na estante, com a quebra virada para a parede, para ninguém ver, para não aparecer. E o que ele está fazendo ali? Aparência, um enfeite. Ele não serve para mais nada, a não ser para ser visto. Até espera ele destruir, né? Até o dia que ele quebra, enfim, exatamente, né?
E aí o vaso quebrável, não. O vaso quebrável é aquele que o Senhor me levou lá para Jeremias 18, quando o Senhor mandou Jeremias para a casa do oleiro. Sim. E ele fala assim, né? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Sim. A gente ouve o Senhor lá na casa do oleiro. E aí ele desceu, e aí ele viu lá o oleiro, né, sobre a roda, mexendo com o barro. E aí olha o verso 4, fala assim, ó, como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. E a palavra do Senhor veio a ele dizendo, não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro? O vaso quebrável é aquele vaso que quebra nas mãos do oleiro. Amém. Se eu e você quebrarmos nas mãos do oleiro, ele pode nos fazer de novo quantas vezes ele quiser e da forma que ele quiser. Então, minhas irmãs, seja quebrável nas mãos do oleiro. Fica na mão do oleiro. Não foge dele. A gente tem a tendência de fugir. Não, igual você falou, deixa minha fragilidade aqui. Sim, vou esconder minha fragilidade. não toca, não mexe. Não, vai para as mãos do oleiro, porque é lá que nós somos refeitas. Se permitir, né? Se permitir. Então, todos os dias, o Senhor queima essa palavra dentro de mim. Amém. Vai para a casa do oleiro e seja quebrável. Se esconda no lugar certo, né? Exatamente. Vamos falar assim. Se esconda no lugar certo. Não fica numa estante, ali para bonito, para aparência, para que as pessoas vejam coisas lindas. Mas você é vazia. Você é inútil. Eu sei que é forte essa palavra. Sim. É forte. Mas é necessário falar. Mas o Senhor me perguntou, você quer ser bonita e inútil? Ou você quer ser quebrável e útil? Amém. Nas minhas mãos? Muito forte. Né? É muito forte essa palavra. Então, fuja de ser inquebrável. Amém. Nós temos que ser quebráveis. Que chave, hein? É uma Hoje chave. muda, assim, a visão de muitas pessoas. Inclusive para a minha vida também. Às vezes a gente escuta tanto, já escutou tanto essa palavra, né? E às vezes a gente, eu sei que eu tenho que buscar o Senhor, eu sei que Deus tem que mexer na minha vida, mas a permissão de ir e permitir que Ele toque em nós, e a gente sair desse patamar de simplesmente uma superficialidade, de um evangelho simplesmente de qualquer maneira, de qualquer jeito, um Deus que só serve para me dar bênçãos, né? Mas é um Deus que cura a nossa dor, sim, um Deus que nos ajuda a caminhar no meio da dor. É lindo isso. É muito mais profundo. E quando nós nos deixamos quebrar nas mãos do oleiro, a palavra diz que ele faz o que ele bem quer. Sim. E eu falei, Senhor, então me quebra quantas vezes o Senhor quiser. Entendeu? Bem melhor. Bem melhor. E isso é uma quebra de conceitos. Sim. É uma quebra de pensamentos. A renúncia também, é uma né? quebra de atitudes, irmãs. Às vezes a gente fala, eu quero ser Senhor. A gente canta que a gente quer. Verdade. Mas a gente quer continuar pensando do mesmo jeito. Sim. A gente quer continuar agindo da mesma forma. Para que nós possamos ser novas na mão do oleiro, nós precisamos deixar que ele mexa na nossa estrutura. Sim. Né? Então, o que é você ser nova? Porque eu perguntei, Senhor, mas o que eu tenho que fazer? Você tem que acordar diferente. Você escolhe, mas é tão né? simples. Mas é simples. É a gente que complica. Tudo, né? A gente complica tudo. Tudo. Então, como é que é acordar diferente? É você fazer coisas que você não fazia antes. Então, eu vou acordar com um novo pensamento. Eu vou acordar com uma nova postura. Né? Com o meu marido, com os meus filhos, no ministério, na igreja. Sim. É tudo diferente. Você precisa estar aberta, deixar o Senhor trabalhar. O ser humano, ele é muito acostumado com processos que ele domina. Coisas simples, às vezes num trânsito. Você está acostumado sempre a passar por aquele lugar. Na hora que está fazendo uma obra, você tem que mudar, aquilo ali já te tira do sério. Aquilo ali já muda a sua história, você não sabe para onde que vai. Teve uma vez que eu e minha irmã voltando do hospital, e aí mudou tudo, mas eu acho que a gente demorou quase 2 horas. Porque a gente não sabia nem onde a gente mudou estava. a rota. Mudou tudo.
E nisso traz uma tensão, uma pressão. Agora imagina quando a gente tem que permitir Deus entrar nas nossas emoções, né? Permitir com que a gente não domine mais, deixe o Senhor dominar, assim, direcionar. Sim. É escolha. É a gente sair do lugar que Deus tem que estar. Exatamente, exatamente, é uma escolha. E aí não adianta, né? Porque o Senhor, Ele é muito educado. Né? O Espírito Santo, Ele vai fazer conforme a gente vai deixando. Sim. Né? Então, se eu puder te deixar um conselho aqui, minha irmã, para hoje, se deixe quebrar nas mãos do oleiro. Amém. Se deixe todos os dias. Amém. Mas deixa mesmo Ele fazer como Ele quer. Porque Ele pode e Ele quer nos moldar todos os dias. A forma que nós olhamos para Ele diante de momentos de fragilidade foi muito forte, você falou. Quando você acorda, às vezes, com tantas dores. Às vezes, o dia, a semana, pode ser um dos piores dias para você e você escolhe viver em alegria, independência, por mais que tenha dor, angústia, tristeza, o que vier. Mas você escolhe o que você vai transformar na sua vida. É. E uma coisa que eu também sempre gosto de falar é sobre as nossas palavras, sobre o que você fala. Sim. Crie, por isso falei. Então a fé, ela fala. E ela fala até quando ela não está vendo, inclusive quando ela não está vendo nada. Então eu acordo, né? E de manhã é sempre difícil, porque é sempre meus movimentos são mais limitados pela manhã. Sim. Mas todas as manhãs eu aprendi a acordar declarando quem eu sou. Amém. Eu sou curada. Amém. Eu sou curada. Passa no meu corpo o sangue de Jesus, o sangue de Cristo. Eu sou o corpo de Cristo, eu sou curada, eu sou restaurada. Eu vou conseguir limpar minha casa, eu vou conseguir... Ontem, esses dias aí, eu estava feliz da vida que eu estava conseguindo lavar a louça. Olha. Quando que eu imaginei que eu ia ficar feliz porque eu estaria lavando a louça? Eu já ouvi a gente dizer, lavar a louça é perda de tempo. Para mim é milagre. Olha. Depende de como você vê. Sim. Você pode achar que é perda de tempo ou você pode achar que você está ali cumprindo uma missão dentro da sua casa. Sim. Né? Então, eu declaro o que eu sou em Cristo. Amém. Quando você estiver na dificuldade, minha irmã, quando você estiver num dia mal, você escolhe falar da dificuldade, falar do problema, falar da dor ou falar da cura. Sim. Né? E tudo muda. Tudo, tudo. Tudo muda. Flávia, a gente tem a mania de pedir oração para os outros, né? Sim. Aí ora para mim, né? E vai lá no YouTube do outro e pede oração, e pede oração. Irmã, ora você por você. Eu gosto de falar muito algo, até na igreja, eu falo isso demais. Assim, ó, a oração que tem mais poder e força, a oração poderosa, é a que você faz. É a que você faz. Porque Deus ama escutar a sua voz. É isso aí. Deus usa, assim, nós temos que viver em comunhão. É importante a oração, a intercessão, como é importante. Importantíssimo. Mas você não pode sair da intimidade que você tem que ter com Deus. Deus quer escutar a sua voz, quer responder a você. E o outro não pode ter mais fé por você do que você. Não. Né? É você que tem que ter fé. Isso mesmo. É você que tem que exercer a sua fé. Além do mais, a oração é a intimidade com Deus, né? É aquele momento de falar com o Senhor, ouvir a sua voz. Então, eu aprendi isso também, né? Porque eu dependia muito da oração dos outros. Ai, ninguém ora por mim. Aí ia pro culto. Será que hoje triste, alguém, né? será que alguém hoje vai orar por mim, né? Não tem, gente, fica esperando, claro. né? Ai, hoje a fulana vai botar a mão na minha cabeça. Hoje eu não tô bem, Deus vai levantar alguém para orar Deus vai por levantar mim. alguém, exatamente. E eu aprendi a me levantar. Amém. Em fé. Ah, mas não tô querendo. É sem querer mesmo, irmã. Não tem que querer. Se for fazer o que a gente quer... Fi, só que eu tenho vontade, né? Então, assim, tá sem vontade? Faz do mesmo jeito. A gente precisa fazer sem vontade mesmo, mas faz. Tenha fé por você mesmo. Ore até que aconteça, porque a única oração que não é respondida é a que não é feita. Amém. A Ari já acabou, você acredita? Não. Você vai ter que voltar mais vezes, Vou, viu? por favor. Muito obrigada por estar aqui, abrir o seu coração e trazer essa palavra de tanta importância hoje para essa geração. Amém. Eu que agradeço, Flávia. Viu? Até os próximos, né? Até. O programa de hoje está chegando ao fim. Muito obrigada pela companhia. O meu desejo é que todas nós tenhamos sempre a certeza de que mesmo nos momentos mais difíceis, o nosso Deus está com a gente. Para continuarmos em contato, nos siga nas nossas redes sociais, interaja conosco e até o próximo Mulher Real.